Oração da manhã. Neste momento sagrado em que a luz do novo dia começa a romper a escuridão da noite, em que o sol se prepara para nascer sobre a sua vida, trazendo possibilidades que ainda não foram exploradas e oportunidades que ainda não foram descobertas. Você não está aqui por casualidade, não está ouvindo estas palavras por mero acidente. Não chegou a esta oração por simples coincidência, porque existe um propósito divino sendo tecido neste exato instante. Existe uma palavra do céu que foi preparada. Especialmente para o seu coração, existe uma mensagem de Deus que vai muito além de conceitos religiosos vazios ou de rituais mecânicos repetidos sem significado. Porque o que Deus quer fazer em você hoje, logo nas primeiras horas deste dia que se inicia, é tocar na raiz de tudo, é alcançar o centro do seu ser, é transformar aquilo que determina absolutamente tudo em sua existência. O seu coração. Você tem carregado um coração cansado pelo peso das responsabilidades financeiras que parecem nunca diminuir, um coração ferido pelas decepções do passado que deixaram marcas profundas, um coração endurecido pelas dificuldades repetidas que fizeram você construir muros de proteção, um coração dividido entre tantas prioridades que competem pela sua atenção e pela sua energia, um coração distraído pelas exigências incessantes deste mundo que não para nunca e que sempre demanda mais de você. Um coração confuso sobre qual direção tomar com seus recursos escassos, com sua carreira incerta, com suas finanças apertadas, com seus investimentos arriscados, com sua vida que parece não encontrar o rumo certo. Mas Deus, nesta manhã gloriosa que está amanhecendo sobre você, quer fazer algo que somente Ele pode fazer. Quer realizar uma obra que nenhum esforço humano consegue produzir. Quer operar uma transformação que começa de dentro para fora e que vai revolucionar não apenas a sua vida espiritual, mas também a sua vida material, a sua prosperidade financeira, a sua administração de recursos, a sua sabedoria para lidar com dinheiro de forma equilibrada e saudável. Porque quando o coração está certo diante de Deus, quando o coração está alinhado com os propósitos divinos, que são sempre bons e perfeitos, quando o coração está rendido à vontade do Pai, que nos ama com amor eterno, tudo o mais encontra seu devido lugar na ordem correta. Suas finanças encontram organização e multiplicação. Seus recursos encontram direcionamento e prosperidade. Sua vida material encontra fundamento sólido que não pode ser abalado por nenhuma crise externa, por nenhuma tempestade econômica, por nenhuma instabilidade do mercado. Uma das verdades mais libertadoras e transformadoras que as Escrituras Sagradas revelam com clareza cristalina é esta. E preste muita atenção, porque isso pode mudar completamente a sua perspectiva hoje. Deus não está procurando um coração perfeito que nunca cometeu erros. Ele não está à caça de pessoas que nunca falharam em suas finanças ou em suas decisões. Ele não está buscando indivíduos que têm um histórico impecável de acertos contínuos sem nenhum tropeço. Mas o que toca profundamente o coração de Deus, o que move a sua compaixão infinita em sua direção, o que ativa a sua intervenção poderosa e sobrenatural em sua vida, é um coração disposto que se abre voluntariamente. Um coração que diz: sim, Senhor, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero crescer. Um coração que escolhe seguir o caminho divino, mesmo quando não compreende completamente aonde esse caminho vai levar. Um coração que deseja obedecer, não por obrigação religiosa, pesada, mas por amor genuíno e gratidão profunda. Um coração que almeja conhecer a Deus mais profundamente a cada dia que passa, que tem sede da presença divina, que tem fome da palavra revelada.
Um coração que se oferece voluntariamente para ser usado como instrumento para a glória divina, para ser canal de bênção para outros, para ser testemunho vivo da bondade de Deus. Este tipo de coração não precisa ser empurrado à força, forçado por ameaças, manipulado por culpa ou ameaçado por condenação para fazer a vontade de Deus, mas ele escolhe obedecer livremente porque reconhece com profunda convicção que os caminhos do Senhor são infinitamente melhores, mais sábios, mais prósperos do que qualquer plano humano que possamos elaborar, porque confia de todo o coração que a direção divina sempre conduz a lugares de provisão abundante, mesmo quando o caminho inicial parece estreito, porque crê firmemente que a sabedoria de Deus ultrapassa qualquer estratégia financeira puramente terrena que o mundo oferece, qualquer fórmula de enriquecimento rápido que as pessoas vendem, qualquer esquema de prosperidade que promete atalhos sem fundamento bíblico sólido. Pense comigo por um momento com total sinceridade e honestidade brutal consigo mesmo. Quantas vezes o seu coração tem estado lotado até transbordar, congestionado até sufocar, superlotado até não ter mais, espaço de desejos conflitantes que puxam você para direções opostas, de planos elaborados, sem consultar a Deus em oração sincera, de ambições que não passaram pelo crivo da submissão à vontade divina, de preocupações financeiras que consomem toda a sua energia mental, deixando você exausto, de distrações intermináveis que roubam o seu foco do que realmente importa para a eternidade. E em meio a toda essa confusão interior que causa ansiedade e estresse, em meio a esse barulho ensurdecedor de vozes competindo por atenção, quanto espaço no seu coração está verdadeiramente, genuinamente, honestamente reservado exclusivamente para Deus? Quanto do seu coração está genuinamente disposto a buscá-lo acima de todas as outras coisas que parecem urgentes, incluindo a busca desesperada por prosperidade material a qualquer custo, por estabilidade financeira através de meios questionáveis, por abundância de recursos sem considerar os princípios éticos do reino? Muitas vezes, e isso precisa ser dito com amor, mas também com clareza que corta, nós culpamos o inimigo pelo nosso fracasso financeiro, responsabilizamos o diabo pela nossa falta de progresso material, atribuímos a Satanás a razão pela qual não prosperamos como gostaríamos. Mas a verdade que precisa ser dita com clareza pastoral, mas também com firmeza profética, é que o problema real, a questão fundamental, a raiz verdadeira de muitas das nossas dificuldades econômicas não está primariamente em forças externas que conspiram contra nós, mas está frequentemente dentro do próprio coração que precisa de transformação. Porque se você nunca esteve verdadeiramente disposto a obedecer à palavra de Deus, no que diz respeito às suas finanças e ao dízimo e às ofertas, se você nunca se rendeu genuinamente à direção divina sobre como administrar os recursos que Ele colocou em suas mãos como mordomia sagrada, se você nunca entregou de fato o controle completo do seu dinheiro nas mãos do Senhor, confiando que Ele é melhor administrador do que você. Essa falta de disposição interior, essa resistência do coração endurecido, essa relutância em confiar plenamente em Deus com suas finanças, deixou você vulnerável aos ataques do inimigo, deixou brechas espirituais através das quais o diabo pôde operar trazendo escassez, criou fraquezas no seu escudo de fé que impediram o fluxo abundante da provisão celestial que Deus já havia liberado, mas não conseguia chegar até você por causa dos bloqueios que seu próprio coração criou. A palavra de Deus nos adverte com toda clareza e seriedade em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
E este versículo poderoso e profundo nos revela um princípio absolutamente fundamental que não pode ser ignorado. O coração determina a direção de toda a sua vida sem exceção. O coração estabelece o curso da sua jornada financeira e espiritual. O coração define os resultados que você vai colher, tanto no presente quanto no futuro. Porque quando o coração está rendido a Deus de forma completa e sem reservas, quando ele está alinhado com a vontade divina que é boa e agradável e perfeita, a vontade de Deus literalmente se torna o seu próprio desejo mais profundo. Os propósitos celestiais se tornam a sua própria motivação diária. E você passa a querer naturalmente, organicamente, sobrenaturalmente aquilo que Deus quer para você, incluindo uma prosperidade saudável que não destrói a alma, uma abundância equilibrada, que não gera orgulho, uma riqueza com propósito eterno que abençoa muitos, uma administração sábia dos recursos que honra a Deus e edifica o reino. Um transbordo financeiro que se torna fonte de generosidade e não de avareza. Uma fortuna que é usada para propósitos divinos e não para satisfação egoísta. Comente amém, agora neste momento, para declarar publicamente e espiritualmente que você está disposto de todo o coração a entregar seu coração completamente a Deus sem guardar nenhuma área secreta. Porque quando você afirma com sua boca essa decisão espiritual, quando você proclama com sua voz essa rendição total, quando você ativa com suas palavras faladas essa disposição interior de obedecer, você está abrindo literalmente as comportas celestiais sobre sua vida que estavam fechadas. Você está removendo os obstáculos espirituais que impediam a bênção de Deus de fluir livremente. Você está posicionando estrategicamente seu coração para receber tudo aquilo que Deus já preparou para você desde antes da fundação do mundo, incluindo sabedoria financeira sobrenatural que excede completamente o entendimento humano limitado, estratégias de prosperidade que vêm diretamente do trono da graça, onde Jesus intercede, multiplicação de recursos que desafia toda a lógica natural e toda a matemática terrena, portas de oportunidades que se abrem sobrenaturalmente, onde antes só havia muros impossíveis de escalar. Por outro lado, e isso também precisa ser entendido claramente, quando o coração é teimoso e inflexível, quando ele está cheio de si mesmo e de orgulho, quando ele está centrado apenas nos próprios interesses egoístas, sem considerar minimamente a vontade de Deus ou o bem de outros, ele resiste ativamente à orientação divina que poderia salvá-lo. Ele rejeita sistematicamente a sabedoria celestial que poderia enriquecê-lo. Ele se fecha deliberadamente para a provisão sobrenatural que poderia transformá-lo e, consequentemente, um coração que não está disposto a ser guiado pelo bom pastor sempre lutará inutilmente para encontrar paz verdadeira que excede o entendimento. Sempre enfrentará turbulência constante nas finanças, sem conseguir estabilidade. Sempre experimentará instabilidade crônica nos recursos, sem conseguir segurança. Sempre viverá na incerteza angustiante quanto ao futuro material, sem conseguir descanso. Com muita frequência, mais do que gostaríamos de admitir, nós transferimos a culpa dos nossos problemas para as nossas circunstâncias externas que não controlamos, para as situações econômicas difíceis do país que parecem impossíveis, para o nosso passado financeiro problemático que nos envergonha, para outras pessoas que nos prejudicaram materialmente e nos deixaram em dificuldades. Mas a verdade profunda e libertadora que você precisa abraçar hoje com toda sinceridade, que você precisa aceitar com toda humildade, que você precisa interiorizar com toda honestidade é esta: a maioria dos problemas espirituais que enfrentamos são, na realidade profunda, problemas do coração que precisa de cura.
E isso se estende também diretamente aos problemas financeiros que nos atormentam. Porque frequentemente não é que Deus não esteja disposto a mover recursos abundantes em sua direção, ou que o céu não queira derramar provisão farta sobre você, como chuva que rega a terra seca. Mas muitas vezes nós mesmos não estamos dispostos verdadeiramente a seguir as instruções divinas claras sobre como administrar com fidelidade esses recursos quando eles chegarem. Não estamos preparados internamente para obedecer aos princípios bíblicos inegociáveis de mordomia, que incluem dízimos e ofertas. Não estamos abertos humildemente para receber a sabedoria financeira que vem do alto e que nos ensinaria a prosperar de forma sustentável e abençoadora. A Bíblia nos alerta em Hebreus capítulo 3, versículo 15, com palavras que deveriam ecoar em nossos ouvidos todos os dias, sem exceção. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque um coração endurecido pelo orgulho e pela rebeldia resiste teimosamente à voz de Deus que quer guiar. Um coração petrificado pela amargura e pela decepção rejeita sistematicamente a orientação celestial que quer curar. Um coração fechado pelo medo e pela desconfiança não consegue receber a revelação divina abundante sobre como prosperar de forma saudável, equilibrada e sustentável, segundo os padrões do reino, mas em glorioso contraste, um coração disposto e aberto, maleável e ensinável, humilde e receptivo, escuta atentamente, mesmo quando não compreende completamente todos os detalhes do plano, obedece prontamente, mesmo quando a lógica humana limitada questiona a sabedoria divina. Confia firmemente, mesmo quando as circunstâncias visíveis parecem contradizer temporariamente as promessas eternas. Aqui está uma verdade absolutamente transformadora que vai mudar completamente a sua perspectiva se você realmente a receber. Você nunca pode crescer espiritualmente, emocionalmente ou financeiramente em uma área da vida na qual você não está genuinamente disposto a se empenhar com dedicação. Você jamais pode experimentar a plenitude abundante de Deus em sua totalidade se você não está verdadeiramente disposto a buscá-lo com toda a intensidade apaixonada do seu ser, com toda a força do seu coração, com todo o poder da sua alma. Você não pode alcançar prosperidade financeira genuína e duradoura que permanece através das gerações se você não está honestamente disposto a aprender humildemente e aplicar diligentemente os princípios eternos de sabedoria financeira que Deus estabeleceu claramente em sua palavra revelada. O crescimento espiritual profundo que transforma vidas, o desenvolvimento do caráter cristão que glorifica a Deus, a maturidade na fé que resiste às tempestades, a prosperidade com propósito eterno que abençoa multidões, a sabedoria para administrar riquezas com generosidade, tudo isso sem exceção começa invariavelmente com um coração disposto que declara sem reservas: Senhor, ensina-me pacientemente tudo o que eu preciso saber. Transforma-me completamente naquilo que tu queres que eu seja. Guia-me fielmente por onde quer que tu queiras que eu vá. Molda-me cuidadosamente, segundo o teu propósito perfeito, e eu seguirei obedientemente onde quer que tu me conduzas, mesmo que seja por caminhos financeiros que eu nunca imaginei percorrer, mesmo que seja através de métodos de provisão que desafiam minha lógica, mesmo que seja por rotas de multiplicação que contradizem minha experiência passada. Jesus falou sobre esta questão fundamental do coração de forma muito direta e sem rodeios, diplomáticos, sem suavizar a mensagem para não ofender ninguém. Em Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9, quando ele disse com autoridade divina: Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios bonitos,
mas o seu coração está longe de mim na realidade. E em vão eles me adoram inutilmente, ensinando como doutrinas verdadeiras os mandamentos inventados de homens. E estas palavras penetrantes de Jesus nos revelam uma realidade espiritual perturbadora, mas que precisa ser confrontada com coragem. É perfeitamente possível tecnicamente dizer todas as palavras teologicamente corretas, enquanto o coração permanece emocionalmente e espiritualmente distante de Deus. É totalmente viável, aparentemente, orar de forma bela e eloquente, que impressiona as pessoas, enquanto se vive praticamente sem verdadeira rendição aos princípios divinos de santidade e generosidade. É completamente factível externamente frequentar cultos regularmente, participar ativamente de atividades religiosas, cantar louvores emocionantes e até mesmo dizimar fielmente, mas fazer absolutamente tudo isso com um coração que não está realmente entregue ao senhorio de Cristo, que continua secretamente tentando controlar as próprias finanças sem submissão humilde a Deus, que administra orgulhosamente recursos segundo a sabedoria humana limitada, enquanto ignora teimosamente a orientação celestial superior. E Deus não se impressiona minimamente com nossas palavras bonitas e vazias, com nossas orações eloquentes, mas superficiais, com nossos gestos religiosos, mas hipócritas, se eles não refletem honestamente a verdadeira condição do nosso coração transformado, se eles não traduzem fielmente uma disposição genuína de obedecer completamente e sem reservas à sua vontade em todas as áreas da vida sem exceção, incluindo especialmente e particularmente na área sensível e reveladora das finanças pessoais e da administração de recursos materiais. Então surge inevitavelmente a pergunta crucial que cada um de nós precisa responder nesta manhã com total honestidade diante de Deus, que vê tudo, sem máscaras religiosas que enganam os outros, sem fingimentos espirituais que iludem a nós mesmos. Como está o seu coração neste exato momento? Ele está macio e moldável diante de Deus ou endurecido e inflexível pelas decepções acumuladas? Ele está disposto humildemente a perdoar quem te magoou financeiramente, causando prejuízos, ou ainda guarda amargura venenosa e ressentimento destrutivo? Ele está pronto corajosamente para mudar padrões arraigados de administração financeira que não funcionam, ou continua teimosamente preso a velhos hábitos destrutivos que produzem sempre os mesmos resultados negativos? Ele está aberto genuinamente para seguir a direção divina, mesmo quando ela é desconfortável e desafiadora, ou insiste obstinadamente em permanecer na zona de conforto familiar, mesmo que essa zona seja de escassez e limitação? Ou será que o seu coração cresceu cansado e desesperançado depois de tantas batalhas perdidas, orgulhoso e autossuficiente depois de algumas vitórias conquistadas, resistente e fechado depois de algumas decepções dolorosas com pessoas ou com Deus? A verdade absolutamente transformadora que você precisa abraçar com fé nesta manhã é esta. E ouça bem, porque isso pode mudar tudo. Deus pode realizar coisas grandiosas e impossíveis, extraordinárias e miraculosas, sobrenaturais e impactantes, através de um coração que está simplesmente disposto a dizer sim, através de alguém que humildemente declara: Senhor, aqui estou completamente disponível. Usa-me como tu quiseres para a tua glória. Molda-me pacientemente segundo o teu propósito. Ensina-me diligentemente teus caminhos de sabedoria, prospera-me abundantemente segundo a tua vontade perfeita, e não segundo os meus desejos carnais e egoístas, que muitas vezes me levam por caminhos errados. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus faz uma promessa maravilhosa que tem o poder sobrenatural de mudar completamente a sua realidade presente.
Dar-vos-ei coração novo, totalmente transformado, e porei dentro de vós espírito novo, completamente renovado. Tirarei de vós o coração de pedra duro e insensível, e vos darei coração de carne sensível e responsivo. Este é o desejo ardente e apaixonado do coração paternal de Deus. Esta é a obra transformadora que Ele anseia realizar profundamente em você, agora mesmo. Tornar o seu coração vivo novamente, depois de estar morto, sensível à sua voz, depois de estar surdo, responsivo à sua orientação, depois de estar resistente, receptivo à sua provisão abundante, depois de estar fechado, capaz de receber e administrar com sabedoria celestial a prosperidade que Ele quer derramar como rio que transborda, preparado internamente para manejar com maturidade espiritual os recursos abundantes que Ele deseja confiar responsavelmente às suas mãos como mordomo fiel. Curta esta oração agora, para que ela alcance e abençoe outras pessoas que, assim como você neste momento, precisam urgentemente desta revelação transformadora sobre ter um coração disposto totalmente a Deus. Porque quando você compartilha generosamente uma palavra poderosa que está transformando sua própria vida, você multiplica exponencialmente a bênção espiritual. Você semeia produtivamente no reino espiritual invisível. Você ativa poderosamente o princípio bíblico da generosidade que abre, sobrenaturalmente, as comportas da provisão divina sobre sua própria vida material. Ouça as palavras profundas que brotavam do coração vulnerável de Davi no Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, totalmente limpo, e renova dentro de mim um espírito inabalável e constante. Esta é a oração sincera de alguém que compreende profundamente que o coração precisa permanecer maleável diante de Deus constantemente, que precisa ser continuamente renovado sem cessar, que precisa ser incessantemente moldado pelas mãos divinas amorosas. No Salmo 26, versículo 2, Davi declara com transparência impressionante e vulnerabilidade chocante: Examina-me, Senhor, e prova-me rigorosamente, sonda a minha mente e o meu coração profundamente. Ele convidava Deus a vasculhar cada canto escondido do seu interior, sem exceção, a corrigir cada área problemática que encontrasse, a moldar cada aspecto do seu caráter que precisasse de transformação, a revelar cada motivação oculta que não fosse pura, incluindo suas atitudes em relação ao dinheiro e aos tesouros, aos recursos e às riquezas, à administração dos bens materiais que Deus havia confiado generosamente a ele. E no Salmo 19, versículo 14, ele orava com sinceridade comovente: Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação constante do meu coração perante a tua face santa, ó Senhor, minha rocha firme e meu redentor fiel. Estas são as orações autênticas de um coração verdadeiramente disposto sem fingimento, de um espírito genuinamente rendido, sem reservas, de uma alma completamente aberta à transformação divina radical. Deus ama profundamente esse tipo de coração, porque Ele cria espaço amplo para que o divino opere livremente, porque Ele abre portas largas para que o sobrenatural flua abundantemente, porque Ele remove completamente obstáculos que impediriam a bênção de se manifestar plenamente. Quando você está disposto de coração, quando seu coração diz sim a Deus sem hesitação, quando você remove deliberadamente as barreiras de resistência que construiu, Ele pode te transformar de maneiras que você nem imagina possíveis atualmente. Ele pode te guiar por caminhos de prosperidade que você nunca sonhou existir realmente. Ele pode te ensinar sabedoria financeira, sobrenatural, que nenhuma escola de negócios do mundo consegue transmitir adequadamente. Filipenses capítulo 2, versículo 13, declara uma verdade poderosa e libertadora.
Porque Deus é quem opera sobrenaturalmente em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade perfeita. Você percebe a revelação profunda contida nesta frase inspirada? Deus concede generosamente tanto o desejo quanto a capacidade de fazer a sua vontade revelada. Ele dá graciosamente não apenas a força sobrenatural para obedecer, mas também o próprio anseio interior de obedecer. Ele planta miraculosamente no coração disposto tanto a motivação santa quanto o poder divino para executar seus propósitos eternos, incluindo os propósitos financeiros específicos que ele tem planejado para você individualmente. Mas preste atenção cuidadosamente. Ele começa sempre com a disposição do coração. Ele inicia invariavelmente com a abertura voluntária do coração. Ele jamais forçará brutalmente a si mesmo sobre um coração fechado e trancado, barricado e fortificado. Mas ele espera pacientemente e amorosamente pelo seu sim sincero, pelo seu consentimento voluntário, pela sua rendição genuína, e quando ele finalmente recebe essa disposição autêntica do coração, quando ele encontra um coração verdadeiramente aberto e receptivo, aí então ele move montanhas que pareciam impossíveis de mover, abre mares que pareciam intransponíveis, derruba muralhas que pareciam inexpugnáveis, multiplica recursos que pareciam insuficientes, derrama a abundância que parecia impossível. É por isso que um coração disposto é tão precioso aos olhos de Deus que tudo vê, tão valioso no céu onde os anjos observam, tão poderoso no reino espiritual invisível, porque ele demonstra fé ativa que agrada a Deus, porque ele revela humildade genuína que atrai a graça, porque ele expressa confiança profunda de que os planos divinos são infinitamente superiores aos nossos próprios planos limitados, de que a sabedoria de Deus supera categoricamente toda estratégia humana falha, de que a provisão celestial excede abundantemente qualquer esforço puramente terreno e insuficiente. Quando o profeta Isaías respondeu ao chamado de Deus, dizendo com simplicidade poderosa: "Eis-me aqui, envia-me a mim", não foi porque ele se sentia completamente preparado e qualificado, totalmente capacitado e equipado, perfeitamente pronto e treinado, mas foi simplesmente porque ele estava disposto voluntariamente, porque seu coração disse sim humildemente, antes mesmo de compreender completamente a magnitude tremenda da missão profética. E através dessa disposição simples, mas poderosa do coração, através dessa rendição voluntária, mas transformadora, Deus o usou de maneiras extraordinárias que impactaram nações, o tornou porta-voz profético que falou verdades eternas, o estabeleceu como referência espiritual para gerações incontáveis, porque a disposição genuína do coração abre portas sobrenaturais que nenhuma qualificação humana impressionante consegue abrir sozinha. Pergunte a si mesmo nesta manhã luminosa, com total honestidade brutal, sem máscaras religiosas enganosas, sem fingimentos espirituais ilusórios: como está o seu coração neste momento? Ele está macio e flexível diante de Deus ou endurecido e rígido pelas decepções amargas? Ele está disposto humildemente a perdoar quem te magoou financeiramente, causando danos, ou ainda guarda amargura destrutiva e ressentimento corrosivo? Ele está pronto corajosamente para mudar padrões arraigados e destrutivos de administração financeira que não funcionam, ou continua teimosamente preso a velhos hábitos limitantes que produzem sempre os mesmos resultados frustrantes? Ele está aberto genuinamente para seguir a direção divina surpreendente, mesmo quando ela é desconfortável e desafiadora? Ou insiste obstinadamente em permanecer na zona de conforto familiar, mesmo que essa zona seja de escassez crônica e limitação constante?
Ou será que o seu coração cresceu cansado e desesperançado depois de tantas batalhas perdidas e sonhos frustrados, orgulhoso e autossuficiente depois de algumas vitórias conquistadas e sucessos alcançados, resistente e fechado depois de algumas decepções dolorosas com pessoas infiéis ou até mesmo com Deus aparentemente silencioso? A verdade transformadora e libertadora que você precisa abraçar firmemente é esta: Deus pode realizar coisas grandiosas e impossíveis, extraordinárias e miraculosas, sobrenaturais e impactantes, através de um coração que está simplesmente disposto a dizer sim, sem reservas, através de alguém que humildemente declara: Senhor, aqui estou completamente disponível, sem agendas ocultas. Usa-me como tu quiseres para a tua glória suprema. Molda-me pacientemente segundo teu propósito eterno. Ensina-me diligentemente teus caminhos de sabedoria divina. Prospera-me abundantemente segundo a tua vontade perfeita e não segundo os meus desejos carnais e egoístas, que muitas vezes me levam por caminhos errados e destrutivos. Então, à medida que refletimos profundamente sobre esta verdade fundamental, nesta manhã cheia de novas promessas divinas e possibilidades celestiais, vamos nos aproximar reverentemente do Senhor com sinceridade absoluta, que não esconde nada, com transparência total, que não finge nada, com honestidade brutal, que não mascara nada, pedindo humildemente que Ele sonde profundamente os nossos corações com seu olhar penetrante, que tudo vê, que remova cirurgicamente tudo aquilo que não pertence ali e que impede a bênção de fluir, que retire cuidadosamente cada ídolo que compete com Ele pela nossa devoção exclusiva e total. Seja o ídolo sedutor do dinheiro que promete segurança, mas entrega ansiedade paralisante. Seja o ídolo enganoso do sucesso material, que oferece significado, mas entrega vazio existencial. Seja o ídolo falso da segurança financeira, construída sem dependência de Deus e sem fundamento sólido na fé verdadeira, e que Ele nos encha transbordantemente com um desejo genuíno, autêntico, apaixonado de fazer a sua vontade perfeita em todas as áreas da vida, sem exceção alguma. Vamos servir a Deus não por obrigação religiosa pesada, que sufoca a alma e mata a alegria, não por medo paralisante de punição divina, que aterroriza o coração e gera ansiedade, mas por amor genuíno, que liberta completamente e traz paz, por gratidão sincera que transborda naturalmente e produz adoração, por reconhecimento humilde de que seus caminhos são sempre infinitamente melhores do que os nossos caminhos limitados, mais sábios do que nossas estratégias falhas, mais prósperos do que nossos planos imperfeitos. Vamos orar como o rei Davi orava, com total vulnerabilidade comovente, com um coração completamente aberto diante de Deus, sem esconder absolutamente nada. Totalmente vulnerável, sem máscaras protetoras, inteiramente disposto a ser corrigido e transformado radicalmente, para que nossos corações sejam agradáveis a Deus em pensamento e motivação profundos, para que nossas motivações sejam puras diante dele, sem hipocrisia enganosa ou fingimento manipulador, para que nossas atitudes, com o dinheiro e com os recursos materiais confiados, reflitam fielmente os valores eternos do reino de Deus e não os valores temporários e passageiros do sistema mundial corrupto que passa rapidamente. Porque no final das contas, quando tudo for revelado claramente e pesado com precisão na balança divina justa, aquilo que Deus valoriza acima de absolutamente tudo não é talento impressionante que chama a atenção humana, não é status social elevado que impressiona pessoas superficiais, não é aparência impecável que gera admiração vazia.
Não é histórico financeiro perfeito que inspira inveja destrutiva, mas é simplesmente um coração que declara com sinceridade total e sem reservas escondidas: Senhor, eu estou completamente disposto a te obedecer em tudo. Molda-me exatamente como tu quiseres, sem encontrar resistência da minha parte. Agora, com nossos corações humildemente abertos diante do trono da graça acessível, com nossas defesas completamente baixadas, sem orgulho, que nos protege falsamente, com nossa resistência totalmente removida pela obra poderosa do Espírito Santo Consolador, vamos nos aproximar confiadamente do trono da graça em oração profunda e transformadora que muda realidades. Senhor Jesus Cristo, Filho eterno do Deus vivo e verdadeiro, Salvador incomparável da minha alma perdida, toma posse completa e absoluta do meu coração, sem deixar nenhuma área não consagrada ou reservada. Assume o controle total e soberano de cada parte dos meus desejos mais profundos e secretos, dos meus pensamentos mais íntimos e escondidos, da minha vontade mais central e determinante, e molda-me pacientemente com tuas mãos habilidosas. Transforma-me completamente segundo tua imagem perfeita. Recria-me totalmente na pessoa que tu queres que eu seja segundo o teu propósito eterno planejado. Na pessoa que tu sonhaste quando me criaste com tuas próprias mãos amorosas. Na pessoa que tu planejaste cuidadosamente antes mesmo de eu nascer neste mundo caído. Dá-me generosamente um coração que anseia profundamente por ti, acima de absolutamente tudo o mais que este mundo oferece. Acima de dinheiro que perece e não satisfaz. Acima de sucesso que é temporário e ilusório. Acima de reconhecimento que é vazio e passageiro. Acima de conforto material que não preenche o vazio, acima de segurança financeira que é ilusória e frágil, porque somente em ti encontro satisfação verdadeira e duradoura que permanece, somente em tua presença manifesta encontro plenitude real e completa que satisfaz, somente em tua vontade perfeita encontro propósito genuíno e significativo que dá sentido à existência. A tua palavra preciosa no Salmo 119, versículos 10 a 12, declara com poder transformador: De todo o meu coração te busquei sem reservas egoístas. Não me deixes fugir aos teus mandamentos santos e justos. Guardo cuidadosamente no coração as tuas palavras preciosas e vivas, para não pecar contra ti de forma alguma. Bendito és tu, ó Senhor, sobre todas as coisas criadas. Ensina-me pacientemente os teus decretos eternos e imutáveis. E então, Senhor, eu venho humildemente diante de ti nesta manhã, gloriosa, com esse mesmo clamor ardente do salmista apaixonado, com esse mesmo desejo intenso e fervoroso, com essa mesma fome espiritual insaciável que não se satisfaz com nada menos que tua presença. Ensina-me persistentemente a te buscar com todo o meu coração, sem divisões prejudiciais que enfraquecem, sem reservas limitantes que restringem, sem áreas secretas que eu mantenho escondidas e protegidas do teu acesso transformador e curador, sem gavetas trancadas do coração que eu não permito que tu abras para limpar completamente. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos sábios que trazem vida abundante, que eu vague perdido longe das tuas instruções claras que trazem prosperidade verdadeira, que eu me perca nos caminhos tortuosos deste mundo que prometem riqueza, mas entregam vazio espiritual profundo, que oferecem fortuna, mas resultam em pobreza de alma devastadora. Permite que a tua palavra esteja viva e ativa constantemente, pulsante e poderosa continuamente, operante e eficaz incessantemente dentro de mim, sem cessar. Que ela habite profundamente e permanentemente no meu coração, transformado pelo Espírito. Não apenas superficialmente na superfície da minha mente racional limitada,
mas abundantemente nas câmaras mais íntimas do meu ser espiritual eterno, guiando cada decisão que eu tomo diariamente sem exceção, corrigindo cada caminho que eu escolho seguir, com sabedoria, transformando cada desejo que eu cultivo internamente com santidade, especialmente meus desejos relacionados a finanças e dinheiro que revelam meu coração, a recursos e investimentos que mostram minhas prioridades, a prosperidade material e riqueza terrena que podem me afastar de ti se não forem administradas com sabedoria celestial. Pai celestial e amoroso que cuidas de mim, às vezes a vida se torna frenética e acelerada sem pausas, agitada e caótica sem descanso, opressiva e sufocante sem alívio. As distrações se acumulam como pilhas intermináveis de demandas urgentes que gritam por atenção imediata. E eu me encontro preso em um ritmo alucinante que me arrasta para longe do que realmente importa eternamente e tem valor verdadeiro, que me afasta da tua presença restauradora que cura feridas, que me desconecta da tua voz orientadora que guia caminhos, que me faz esquecer completamente das tuas promessas fiéis de provisão abundante e cuidado constante. Então eu te peço humilde e sinceramente com todo o meu coração, Senhor bondoso, cria sobrenaturalmente em mim uma fome espiritual profunda e insaciável, que não pode ser satisfeita por absolutamente nada mais, exceto exclusivamente por ti e tua presença gloriosa. Uma sede de justiça genuína e ardente que nenhuma conquista material temporal consegue saciar permanentemente ou preencher adequadamente. Um anseio pela tua presença manifesta e tangível que nenhum sucesso financeiro passageiro consegue substituir adequadamente ou compensar suficientemente. Desperta poderosamente dentro de mim um desejo profundo e visceral, intenso e irresistível, apaixonado e consumidor de te buscar cada dia que amanhece, trazendo novas oportunidades divinas, de começar cada manhã em tua presença adoradora antes de fazer qualquer outra coisa na agenda, de consultar-te humildemente e submissamente antes de tomar qualquer decisão importante sobre meus recursos limitados e escassos, sobre meus investimentos arriscados e incertos, sobre minha carreira instável e indefinida, sobre minhas finanças apertadas e desafiadoras. A tua palavra me lembra claramente, em Mateus capítulo 5, versículo 6, que bem-aventurados e verdadeiramente felizes são aqueles que têm fome e sede insaciável de justiça divina e santidade genuína, porque eles serão fartos e completamente satisfeitos. Eles serão saciados e totalmente preenchidos. Eles serão absolutamente realizados sem falta de coisa alguma. Então, Senhor, eu peço fervorosamente com todo o meu coração, exatamente esse tipo de fome espiritual intensa e apaixonada que me impulsiona a correr atrás de Ti com toda a intensidade total do meu ser completo, que me faz buscar Tua face com paixão incontrolável e desejo ardente que consome, que me motiva a conhecer Teus caminhos com desejo insaciável que nunca se satisfaz completamente, mas sempre quer mais. Rei Jesus, não permitas jamais que eu me desvie da Tua palavra santa e inspirada, que é lâmpada brilhante para os meus pés tropeçantes e luz clara para os meus caminhos obscuros e confusos, que é espada afiada que divide alma e espírito, revelando motivações ocultas, que é alimento nutritivo que sustenta minha vida espiritual diariamente e me fortalece. Quando o meu coração começar a vagar distraído para longe de Ti, quando ele começar a se distrair perigosamente com as ofertas sedutoras deste mundo passageiro e enganoso, quando ele começar a olhar com cobiça e inveja para o que outros têm e eu não tenho ainda, puxa-me de volta firmemente para dentro da Tua presença acolhedora e restauradora, redireciona meu foco nebuloso e confuso para aquilo que é eterno e permanente,
realinha minha visão distorcida e embaçada com os valores imutáveis do teu reino celestial e glorioso. Quando a minha mente for tentada sutilmente a duvidar das tuas promessas fiéis de provisão sobrenatural e abundante, quando os pensamentos negativos e destrutivos sussurrarem persistentemente que eu nunca vou prosperar materialmente como desejo, quando as vozes da incredulidade e do medo afirmarem categoricamente que a abundância financeira não é para mim, mas apenas para outros mais dignos, lembra-me poderosamente das tuas promessas imutáveis e eternas que não podem falhar, das tuas palavras que não podem passar jamais, das tuas garantias que permanecem firmes através de todas as gerações humanas que se sucedem. Mantém-me perto de ti constantemente, Senhor, como uma criança pequena se agarra firmemente ao Pai protetor e amoroso. Como uma ovelha frágil, segue fielmente o pastor cuidadoso e atento. Como um discípulo dedicado, caminha humildemente atrás do mestre sábio e experiente. E protege-me completamente de ser arrastado pelas distrações infinitas deste mundo que passa rapidamente sem deixar nada de valor. Pelas filosofias vazias e enganosas que prometem felicidade, mas entregam frustração amarga e desilusão, pelas estratégias financeiras aparentemente sábias, que parecem inteligentes, mas contradizem fundamentalmente teus princípios eternos de mordomia fiel e administração sábia. Permite que a tua palavra esteja escondida cuidadosamente, guardada zelosamente, protegida firmemente no meu coração, transformado de tal maneira sobrenatural que o pecado sedutor não encontre lugar fértil para crescer ali livremente e dominar, que a ganância destrutiva não encontre solo preparado para germinar e se desenvolver perigosamente, que a avareza sufocante não encontre espaço adequado para se desenvolver e dominar completamente, mas que em vez disso, a tua verdade libertadora seja a luz brilhante que guia cada passo que dou nesta jornada, e a sabedoria divina que protege cada pensamento que penso diariamente sem cessar, especialmente quando esses pensamentos sensíveis envolvem dinheiro e gastos, investimentos e poupança, doações e generosidade que refletem meu coração. Filipenses capítulo 2, versículo 13, me assegura confiantemente que és tu, ó Deus poderoso e fiel, quem opera sobrenaturalmente em mim, tanto o querer quanto o realizar, segundo a tua boa vontade perfeita e agradável. E por isso eu te agradeço profundamente e sinceramente com todo o meu coração grato, porque reconheço humildemente que sou completamente incapaz de fazer qualquer coisa boa por mim mesmo, sem tua ajuda divina, que meus melhores esforços sem ti são trapos de imundícia repugnantes e inúteis, que minha sabedoria sem tua orientação é loucura disfarçada de inteligência humana, que minha força sem teu poder é fraqueza evidente e patética que desmorona. Então, Espírito Santo Consolador e fiel, guia divino e paciente, eu te convido formalmente e respeitosamente, intencionalmente e deliberadamente, sinceramente e humildemente, a me encher transbordantemente com um coração disposto que está pronto para obedecer, mesmo quando a obediência custa sacrifício doloroso, que está preparado para confiar mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas divinas, que está determinado a seguir, mesmo quando o caminho não faz sentido para a lógica humana limitada e falha. Ajuda-me sobrenaturalmente a dizer sim, Senhor, mesmo quando é difícil e desafiador emocionalmente, mesmo quando exige sacrifício doloroso e renúncia custosa, mesmo quando significa abrir mão de algo que eu valorizo profundamente e desejo muito. Ajuda-me a dizer sim, Senhor, mesmo quando significa soltar o controle das minhas finanças e confiar em Ti,
mesmo quando requer generosidade que desafia o bom senso natural e a prudência humana, mesmo quando demanda fé que vai além do que eu consigo ver com meus olhos físicos limitados e entendimento restrito. Remove cirurgicamente cada ídolo que compete pela minha devoção exclusiva. Seja o ídolo do dinheiro que promete segurança, mas entrega ansiedade paralisante. Seja o ídolo dos relacionamentos que oferecem aceitação, mas exigem compromisso da minha identidade verdadeira. Seja o ídolo das posses que sugerem felicidade, mas resultam em vazio existencial profundo. Seja o ídolo do meu próprio orgulho que me faz pensar que posso controlar tudo, sozinho, sem ajuda divina, que posso prosperar independentemente de Deus e sua graça, que posso administrar minha vida financeira sem submissão aos princípios divinos revelados. Nada, absolutamente nada deve ocupar o lugar que pertence somente a Ti, ó Deus Altíssimo, porque Tu és o meu primeiro amor verdadeiro, a razão da minha existência temporal, o centro da minha vida espiritual, o fundamento da minha prosperidade verdadeira e duradoura. Que a minha vida reflita a Tua vontade aqui na terra exatamente como ela é manifestada no céu perfeito. Que meus hábitos financeiros espelhem os valores do reino eterno. Que minha administração de recursos demonstre os princípios celestiais imutáveis. Que meu uso do dinheiro glorifique o Teu nome santo acima de tudo. Pai, retira de mim tudo aquilo que possa enfraquecer o meu sim a Ti. Tudo que possa diluir minha disposição de obedecer completamente sem reservas. Tudo que possa comprometer minha rendição total sem condições. Leva embora cada distração que me desvia de Te buscar com todo o coração apaixonadamente. Cada preocupação que consome a energia que deveria ser investida em oração intercessora. Cada ambição egoísta que contradiz Teus propósitos eternos para minha vida abundante. Em Isaías, capítulo 1, versículos 19 e 20, a Tua palavra declara claramente: se estiverdes dispostos e obedientes fielmente, comereis o melhor desta terra próspera. Mas se recusardes e fordes, rebeldes teimosamente, sereis devorados à espada destruidora, porque a boca do Senhor o disse solenemente. Então, Senhor bondoso, ajuda-me a estar sempre entre aqueles que são dispostos e obedientes fielmente, entre aqueles que dizem sim à Tua vontade perfeita, entre aqueles que se submetem humildemente à Tua direção sábia, porque eu não quero resistir a Ti em nada. Eu não quero endurecer meu coração contra Ti teimosamente. Eu não quero me fechar para a Tua provisão abundante que já está reservada. Mantém-me macio espiritualmente, flexível emocionalmente, maleável em caráter, rendido completamente diante de Ti, como barro nas mãos do oleiro habilidoso, pronto para ser moldado segundo Tua perfeita vontade soberana. Toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração sejam dados a Cristo Jesus eternamente, meu Salvador incomparável, meu Senhor soberano, meu Rei glorioso, meu provedor fiel, para todo sempre através de todos os séculos da eternidade, sem fim. Em o nome poderoso, maravilhoso, incomparável de Jesus, eu oro com fé sincera, com expectativa confiante, com confiança total e inabalável. Amém e amém. Compartilhe esta oração com alguém que você sabe que precisa deste toque transformador de Deus no coração. Alguém que está lutando para se render completamente ao senhorio de Cristo. Alguém que está resistindo à vontade divina em alguma área específica da vida. Alguém que precisa de sabedoria celestial para administrar recursos com fidelidade. Porque quando você semeia generosamente uma palavra transformadora na vida de outra pessoa necessitada, quando você planta amorosamente uma semente de fé no coração de alguém sedento, você está ativando o princípio celestial da multiplicação abundante.
Você está liberando sobre sua própria vida o retorno generoso que Deus promete fielmente aos generosos, aos que compartilham livremente, aos que não retêm egoístamente a bênção apenas para si mesmos, mas a espalham com alegria. Se esta oração tocou profundamente o seu coração nesta manhã gloriosa, se estas palavras ressoaram poderosamente com algo que o Espírito Santo já estava movendo dentro de você sutilmente, se você sentiu a presença manifesta de Deus, confirmando verdades que seu espírito reconhece, mas sua mente havia esquecido, então declare amém, como um sinal de fé ativa que age, como uma confirmação de que você recebe tudo que foi orado aqui sinceramente, como uma ativação espiritual de cada bênção que foi pronunciada sobre sua vida abundantemente. Eu oro fervorosamente, eu declaro profeticamente, eu profetizo com autoridade, em o nome de Jesus, que cada bênção mencionada nesta oração está agora sobre você materializando-se, que cada promessa de transformação está sendo liberada em seu coração, operando mudanças, que cada palavra de sabedoria financeira está sendo gravada em seu espírito permanentemente, que cada declaração de prosperidade com propósito está sendo estabelecida sobre seus recursos, multiplicando-os. E se você precisa de uma oração específica esta manhã, se há uma necessidade particular no seu coração que não foi mencionada aqui, se existe uma situação que requer intercessão especial urgente, sinta-se completamente livre, totalmente confortável, para deixar seu pedido nos comentários abaixo, porque será uma honra sagrada, um privilégio divino, orar especificamente por você, levar sua causa diante do trono da graça acessível, interceder em seu favor diante do Pai Celestial, que ouve e responde às orações sinceras dos seus filhos amados. Que a graça abundante, a paz sobrenatural, o amor incondicional do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje, amanhã e sempre, em cada decisão que você tomar sabiamente, em cada passo que você der confiantemente, em cada momento desta nova jornada, que começa agora com um coração completamente disposto, totalmente rendido, inteiramente dedicado a Deus, sem reservas. Amém.